Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus, Efésios 4:11. Quem encontrar, pode ler, por favor. Efésios 4:11. Quem encontrar, pode ler. Efésios 4:11. Encontrou? Pode ler então, voz alta. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconscientes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém. Irmã Luiz, faz a oração, por favor. Pai Celestial, Deus, bendito eternamente, estamos gratos, Senhor, por esse tempo que aqui nos tem permitido. Chegarmos, Senhor, para mais esse culto. Queremos humildemente rogarmos teu perdão para com nossas faltas, nossas negligências, ó Pai. Rogamos também que tu venha estar em cada membro da tua igreja eleita, não é se encontra cada um deles, ó Pai. E agora rogamos, Senhor, que tu venha saciar nossas almas com a tua palavra, Senhor. Tua voz nessa noite. Em nome do nosso Senhor Jesus, a ti todos nós oramos. Amém. Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar nessa noite sobre o assunto quem ordena um homem ao ministério de pastor. Quem será que tem essa autoridade, né, de ordenar um homem a esse ministério? Vamos começar com a mensagem lembrando aqui o tempo da colheita. O tempo da colheita, esse é o parágrafo 229. O tempo da colheita 229. Onde está escrito: agora, o terceiro esquema de Satanás, nós passaremos por ele rapidamente, porque não queremos tomar mais tempo do que o possível. Talvez outros 15, 20 minutos. Se você deseja ir até ali, observe o seu terceiro esquema, então, sua terceira tentação. Se os outros falharam, este não. Veja, este não. Ele agora lhe oferece uma posição na igreja, como ele fez com Jesus. Eu lhe darei o mundo, você será o rei, eu lhe farei, eles me pertencem, então eu lhe darei. Então esse é o terceiro esquema de Satanás, a tentação de Satanás para derrubar a pessoa. Oferecer o quê? Um cargo na igreja, né? Uma posição na igreja de pastor, diácono, de alguma coisa assim, né? Instrumentista para derrubar a pessoa. Jesus, né, nessa mensagem aqui, o tempo da colheita, o Numbrano fala das três tentações, né? Forma que Deus tem de derrubar você. E essa é a terceira forma dele. Se você quiser saber a primeira e a segunda forma, então você lê essa mensagem, o tempo da colheita. Amém. E a terceira é essa, né? Dar um cargo para a pessoa. Como se a igreja tivesse essa capacidade, esse poder de dar um cargo para alguém, de dar um dom para a pessoa, né? E seguindo aqui o parágrafo 230, uma banda nos fala: quem pode fazer de um homem um ministro? Essa é a pergunta, não é?
desse assunto nosso hoje aqui. Quem pode ordenar alguém a pastor? Quem pode fazer isso? É alguma igreja, algum pastor? Né? É algum seminário? Será que para a pessoa ser pastor ele tem que fazer seminário? Jesus fez isto? Seminário? Ficou lá 5 anos lá fazendo seminário, 10 anos, igual hoje algumas igrejas têm esse costume errado, carnal, né? De mandar a pessoa para a escola para ficar lá 5 anos fazendo seminário, fazendo faculdade para ser um ministro. Né? Pedro, o que foi que Pedro fez? Né? Pedro, né? Que ele chama hoje que foi o primeiro papa, mentira, né? Essa coisa é totalmente antibíblica. Mas o que Pedro fez? Né? O que os apóstolos fizeram? Jesus, quando foi escolher os seus ministros, seus pastores, né? Quem que ele buscou? Aqueles 12 homens mais simples, mais iletrados. O apóstolo Pedro nem sabia fazer o troco do peixe que ele vendia. E quando foram para eles pregar, Jesus falou, vai até Jerusalém e esperai até que do alto seja revestido de poder. Amém. Do Espírito Santo que virá sobre vós. Então ser-me-ei testemunhas. Mas hoje, né, hoje tem uma carnalidade, uma coisa tão carnal no meio das igrejas e dos grupos também. Né? Aquelas pessoas ficam ali perto do pastor durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, esperando que aquele homem possa ir ali e transformar ele em pastor, em ministro. Ficam ali naquela coisa ali. Uma vez veio o irmão em casa que estava com esse problema. Eu falei para ele, irmão, se você é chamado por Deus para pregar, vai e prega, o mundo está aí. Né? Essa coisa carnal, ficar esperando por um homem. Esse homem tem esse poder de fazer isso. Vamos ver aqui, né? 230. Quem pode fazer de um homem um ministro? Quem pode dar a um homem um dom, colocando as mãos sobre ele? Né? Perverteram hoje, irmãos, esse ritual da imposição de mãos. Fizeram desse ritual algo que ele não é, na verdade. Como que alguém pode ser ministro depois que alguém impõe a mão sobre ele, um grupo de pessoas ali, impõe a mão sobre aquele homem e faz dele ministro, dá um dom para ele, faz se tornar pastor através de uma imposição de mãos? Isso é uma coisa, né, uma personificação, uma coisa que não está na mensagem, não está na palavra de Deus. Né? Não estou falando contra a imposição de mão, entendeu? Mas o que eles transformaram isso, a personificação que eles fizeram disto. Vamos deixar o Mombrano nos ensinar aqui. Quem pode fazer de um homem um ministro? Quem pode dar a um homem um dom, colocando as mãos sobre ele? Deus tem colocado na igreja, foi o que foi lido, né, nesse momento aqui, em Efésios 4:11. Deus tem dado um para apóstolos, pastores, doutores, profetas e assim por diante. Deus tem feito isso. Amém. Então, irmãos, quem ordena o homem a ministro, quem que é? É lógico, é Deus, né? Amém. É Deus quem faz isso, né? E ele não faz através de imposição de mão. Quem foi que colocou a mão em Jesus para ordenar ele ministro? Quem foi que colocou a mão em João Batista, né, nos homens da Bíblia Sagrada? Quem colocou a mão sobre eles, né, para ordená-los? Essa é a verdade. Deus tem colocado na igreja, vem como eles torcem a palavra, como eles torcem a palavra. Só os eleitos, para não verem que esses grupos hoje têm se tornado denominação. Porque essa é a maior característica, a maior identificação de uma denominação. É eles puxar esse poder para eles, de ter esse poder de transformar homens em pastores. Se há uma característica mais evidente, né? Mais característica é isto, né? É a igreja fazer isso, tomar essa posição de transformar um homem em ministro. Quem sou eu para ordenar um homem ministro? Quem sou eu para fazer um homem se tornar ministro? Mas essa política está nesses grupos, em todo lugar, tem essa política. Aquela pessoa ali querendo agradar aquele homem,
que é um pastor ao lado, ficar ao lado dele, um homem que não fez nada, né? Não faz nada, fica ali esperando o dia que aquele homem quiser transformar ele em pastor, né? Mas vamos continuar lendo para você entender isso que estamos querendo dizer nesta noite. Vem, como eles torcem a palavra, como Eva agora, com o seu novo conhecimento, sabedoria, ela tinha Adão sob o seu controle, né? Tinha Adão sob o seu controle. E assim tem, né? Essa denominação tem esses homens sob o seu controle. Esses membros estão todos enredados. Ela podia fazer o que quisesse. Veja, logo ela fez Adão aceitar isto. Fez Adão aceitar isto. A próxima mensagem que vamos ler vai ser ordenação. Ordenação, em seu parágrafo 30. Vamos ver aqui o que a Comebrando nos diz aqui. E assim é agora. Nós cremos que o Espírito Santo chama homens, né? O Espírito Santo chama homens. O Espírito Santo ordena homens. Amém. Não importa. Poderíamos impor as mãos sobre o irmão McKinney ou qualquer outro ministro, vez após vez, durante todo o dia, e dar-lhe longas folhas de papel que ele pudesse assinar, fazer voto aos credos. Isso jamais lhe adiantaria nada. Mas deixa o Espírito Santo alcançá-lo uma vez. É isso dá conta do assunto. Ninguém tem que dizer-lhe mais nada. Se o Espírito ordena um homem, ninguém tem que dizer mais nada. Ele vai. Estão vendo? É isso. E então a única coisa que podemos fazer é um companheirismo em que reconhecemos que nosso irmão está nessa posição. Amém. Reconhecer. Então, gente, a ordenação, a imposição de mãos é o quê? Né? A imposição de mãos é somente reconhecer que aquele homem já tem aquele dom, ele já é um pastor. Você nunca vê na mensagem Mombrando pôr na mão em pessoas que não fizeram nada, que não eram pastores. O Mombrando sempre colocava a mão em homens que já tinham chamado neles, já faziam o trabalho, já tinham um rebanho em algum lugar ali. Então o Mombrando reconhecia aquele dom daquela pessoa, já tem aquele dom. Não é esse caso hoje desses grupos aí, né? A pessoa nunca fez nada, está ali simplesmente esperando ali que alguém chegue, você é um pastor, te dou uma igreja. O que é isso? Que carnalidade, que coisa mais antibíblica, anti-mensagem. Vamos agora para essa mesma mensagem, ordenação, no seu parágrafo 43. Esta é a ordenação que eu conheço da Bíblia. Esta é a ordenação que eu conheço. A mão direita de companheirismo. É dar sua mão para o pastor, né? Fazer posição de mão sobre ele, né? Reconhecendo o que ele já é. Reconhecendo o dom que ele já é, o chamado, né, que ele já tem. A mão direita de companheirismo. Todos que dão a mão ao irmão McKinney, a mão direita de companheirismo, né, nessa igreja, levantem a mão, né, nossas orações, nosso apoio para ajudar a permanecer naquilo que é a palavra eterna de Deus. Então você vê o que é, irmãos? Não é esse ritual da imposição de mão que transforma alguém em pastor. Mas é um chamado de Deus. Às vezes a pessoa não tem, ninguém nunca impôs a mão sobre ele, mas ele está pregando a palavra e mostrando, né, que tem um chamado de Deus na vida dele. Amém. Mas as igrejas se fecham ali, e por causa daquele homem não rezar a cartilha deles, não falar os credos, os dogmas que eles falam, né, diz que ele não tem chamado. Ah não, ninguém colocou a mão sobre aquele homem. Que carnalidade, né? A pessoa tem um chamado, tem ali a evidência na vida dele, completa evidência, mas mesmo assim as pessoas, né, não reconhecem como ministro. Vamos continuar aqui agora. Mudou Deus alguma vez ao parecer acerca da sua palavra? Em seu parágrafo 22, o Mombrando nos fala: agora, irmãos tardios, irmão da chuva tardia, eles têm aquilo confundido.
Eles pensavam que lhe dava um dom ao fazerem aquilo. Ao impor as mãos sobre a pessoa, transformava ele em ministro. Eles pensavam isto. É igual a pessoa pensar que, né, que o batismo nas águas transforma a pessoa em cristão. Não, que ali é somente um símbolo, ali, uma coisa ali que vai, né, demonstrar aquilo. Se a pessoa nasceu mesmo, né, se ela nasceu, aquilo vai ter algum efeito, mas se ela não nasceu, uma brana fala, vai entrar na água pecador seco e vai sair pecador molhado, vai continuar pecador, não vai ter mudança nenhuma. A mesma coisa também se as pessoas sendo ungidas aí com imposição de mãos. Não adianta, eles não têm chamado. Eles não são pastores de Deus, coisa nenhuma. É verdade. Não tem chamado nenhum a pregar. Não prega, não ensina o dízimo da maneira correta que é. O dízimo não é do pastor, é para ele administrar. Vai para ele, mas ele não é o dono, né? Não é o dono exclusivo do dízimo. Ele é o administrador do dízimo, para administrar para o reino de Deus. Se esse homem fosse de Deus, ele não estaria roubando o dízimo. Se ele fosse de Deus, estariam pregando essa verdade aí, né, mostrando para o povo essa enganação, que eles estão enganando todo mundo. Mas ninguém se levanta, ninguém, né? Então Deus vai ter que levantar uma pedra aí, em algum lugar, alguma coisa aí, né, para falar. Por quê? Porque esses homens que dizem que são chamados, têm 30 anos de ministério, 40 anos de ministério, não pode dizer que nessa era não foi apenas um filho do homem que manifestou, mas o filho do homem. Amém. Deus em carne humana outra vez, mas não vai falar com eles, fala que isso aí é anticristo, dizer que Deus manifestou nessa terra em carne humana nesses últimos dias. Sendo que o Mamãe fala isso em mais de 40 mensagens, que nessa era Deus manifestou outra vez em carne humana na forma do Filho do Homem. O Filho do Homem manifestou através de um Filho do Homem. Amém. Não que o Mambrando seja o Filho do Homem. Ele é um Filho do Homem através do qual o Filho do Homem Deus manifestou em carne humana, através da carne dele. Não que o Mambrando seja Deus encarnado, jamais, né? Mas naqueles momentos ali, naqueles momentos que de unção plena ali, onde Deus tomava ele, sim, era Deus em carne humana através dele. Mas depois Deus saía dele novamente, claro, né? Mas ali estava cumprindo esse ministério. Amém. Isso também não é segunda vida, isso é o último sinal. Jesus morreu, Mombrana partiu para o Senhor, ensinando que o Cristo não tinha voltado ainda, Jesus Cristo não voltou ainda, jamais chamou isso, né? Mas o Filho do Homem, essa era de segunda vinda. Esses grupos estão pervertendo e dizendo que são pastores chamados por Deus. São pastores de coisa nenhuma, não são chamados por Deus coisa alguma. Não trazem nele a evidência disso. Como você sabe que não é? Através da palavra. Deu o teste da palavra. Se ele não fala a palavra, ele não tem, porque a evidência do Espírito Santo é o quê? É dar amém, receber toda a mensagem da hora, crer em toda a mensagem da hora. Amém. Não o dom, já estava nele. E eles simplesmente impuseram suas mãos sobre ele como uma autorização que eles criam que Deus já havia colocado o dom nele. E eles autorizavam isso através da imposição de mãos. Então a imposição de mãos sempre teve na Bíblia, hoje continua, mas não é isso que transforma o homem em pastor. Como as igrejas têm feito isso hoje, têm feito uma máquina de transformar pastor. Né? E também nessa mensagem que mesmo mudou Deus seu parecer, no parágrafo 55, o Mombrana nos fala: e eu creio, o irmão Antônio aqui, muitos de vocês conhecem o irmão Antônio, ele tem estado aqui conosco por muito tempo, já está ali muito tempo trabalhando na obra. Não é ninguém que ficou em cima dele, manivelando, como eu ouvi um dia um irmão falando: eu não prego porque quero, não, porque meu pai que fica em cima de mim para me pregar e ser pastor. Essa carnalidade hoje que está nesses grupos, né? Essa carnalidade, né? Fazendo os filhos se tornarem pastores. Você viu isso na mensagem, né? Fazer filhos, né, se tornar pastores. Não querer passar isso para outra pessoa. Quando alguém ali começa a querer pregar ali, o pastor já fica de olho, não quer passar aquele dinheiro, tudo ali é um comércio, irmão. Você não percebe isso? Ele quer passar aquilo para quem? Para o filho. Né? Do filho, o filho passa para o filho. É o velho sacerdócio lá, araônico outra vez. Sacerdote, pai para filho, vai passando assim, né? Tudo por causa do dinheiro ali. Do dinheiro, né? Tudo por causa disso. Parece uma hierarquia, né? O trono passa ao filho. Uma hierarquia. O trono vai passando para o filho, para o filho, para o filho.
essa coisa tem tomado conta. E ele vem ali e prega a mesma mentira que o pai pregou. A mesma coisa. Que o dízimo é dele, que o dízimo é do ministro, que o pastor é a boia da caixa, que o pastor é o nível de fé da igreja. Coisa nenhuma, o nível de fé da igreja é o profeta da era. Amém. O William Marrambrana é o nível de fé da noiva. Ele é o pastor da era, o pastor da era, ele é o nível de fé. Amém. Aonde nós temos que chegar. Nós temos que chegar nesse nível. É verdade, Senhor. Ele tem estado aqui conosco por muito tempo. Eu mesmo sei que ele é um servo de Cristo. Eu creio que ele é um jovem dedicado. Nunca foram colocadas oficialmente as mãos sobre ele. Ele não sabia que isso estava acontecendo, amigos. Vem, mas agora o tempo é propício. Então nós vamos colocar as mãos sobre o irmão Antônio. E simplesmente lhe daremos a mão direita de companheirismo. Deus é quem tem que ordenar. Isso é simplesmente para que ele possa saber e que você possa saber que cremos nesse irmão. Nós cremos nele, que Deus é chamado de Deus. Amém. Ele foi ordenado por Deus. Por isso nós vamos pôr a mão sobre ele agora. Fazer esse ritual aqui, reconhecendo, é um reconhecimento. Né? Que o irmão, um reconhecimento público que nós cremos que aquele irmão tem o chamado de Deus. Amém, isso é verdade. Mas você acha que esses grupos vão reconhecer uma pessoa que vem contra os dogmas deles? Falando contra a forma do dízimo, aqueles perverteram do irmão Branham. O irmão Branham jamais ensinou que o dízimo deve ser usado pelos ministros totalmente, exclusivamente para eles juntar bens para eles ali. Jamais o irmão falou isso. O próprio irmão Branham ficou ali 15 anos como pastor de Jeffersonville e nunca usou um centavo, diz ele, desse dinheiro, mas colocou ali para fazer o tabernáculo. Amém. Hoje eles fazem o tabernáculo e dizem que é deles. É meu, quando eu morrer vocês compram da minha esposa, eu pago aluguel para ela. O irmão Branham comprou o tabernáculo ali no nome da igreja. No nome da igreja, não no nome dele. Então o certo é o quê? É comprar o dízimo no nome da igreja, porque se comprar no nome do pastor, se ele falecer, vai para a esposa, para os filhos. E a igreja que deu o dízimo, que colocou ali, né? Você vê a carnalidade desse povo? Como é que é? Deus é quem tem que ordenar. Isso é simplesmente para que ele possa saber e que você possa saber que cremos nesse irmão. Amém. E nós o amamos e ele é um de nós, na mensagem. Nós queremos que ele tenha as bênçãos de Deus. E é isso que pedimos sobre ele. Vamos orar enquanto colocamos nossas mãos sobre o irmão. Então, se você ler essa mensagem aqui, mudou Deus alguma vez seu parecer acerca de sua palavra? Aqui o irmão Branham, né, faz esse ritual de posição de mãos sobre vários irmãos. Mas eles já eram pastores. Amém. Eles não estavam ali rodeando ali, não. Querendo ser pastor, sem fazer nada, sem ter ministério, não. Eles já eram pastores. Não é por causa desses grupos, não. A pessoa fica ali ao lado do pastor ali durante 10 anos, esperando ali que um dia ele transforme ele em pastor. Como se o homem tivesse poder nas mãos dele. Né? Que absurdo. Já como tem poder de pôr a mão na pessoa e fazer ele virar um ministro. Carnalidade, irmãos. Uma coisa tão carnal nesses grupos aí. E na mensagem de acusação também, no seu parágrafo 25, o irmão Branham também nos fala sobre esse assunto. Ele nos fala aqui. Agora, quando colocaram as mãos sobre Timóteo e sobre aqueles irmãos, eles haviam notado que naquele homem estava o dom. Recordem, exercita o dom que há em ti, diz Paulo para Timóteo, vindo de tua avó Lóide. Vindo de tua avó Lóide. E eles viram isto em Timóteo, que ele tinha o dom, né? Ele tinha aquela maneira de falar com as pessoas, de ver a doutrina errada, de se manifestar, de ir na rua, tinha sede pelas almas, né? Ele ia, anunciava nas praças, ele tinha aquilo no coração dele. Amém. Né? Ninguém ficava em cima dele não, para ir não, ele tinha aquilo, já nasceu com aquilo, era algo que estava nele já. Amém, Senhor. E eles viram isso em Timóteo e, portanto, os anciãos impuseram as mãos sobre ele e o ordenaram. Não impuseram as mãos sobre um homem que nada tinha demonstrado. Pessoa que nunca fez nada, nunca pregou na praça, nunca foi atrás das almas, nunca fez coisa alguma, fica ali só esperando ali o pastor o dia resolver
dia ele é pastor. Fica ali, naquela sombra daquele homem ali, fazendo política, agradando aquele homem, esperando que um dia aquele homem resolva no seu coraçãozinho ungir aquele homem a ministro. Quem sabe ele não vai pegar o lugar do meu filho. Vou ungir ele, mandar para longe, porque se ficar aqui, ele poderá estrovar o meu salário aqui, meu dízimo. Então eu vou ungir esse homem, mandar ele para bem longe daqui. Mandar para bem distante daqui, para outra cidade, porque ele é tão meu amigo, né? Fica ao meu lado, jamais fala nada contra mim, sobre a minha doutrina. Então eu vou ungí-lo a ministro. Que carnalidade, né? Que coisa mais... E as pessoas não percebem isso nesses grupos. Não conseguem ver isso, porque estão enganados, né? Estão crendo nesses ministérios. Não impuseram as mãos sobre um homem que nada tinha demonstrado. Vejam vocês, e eles só pediram as bênçãos sobre o irmão. Não transformaram ele em pastor, não. A partir de hoje você é um pastor. Não, ele já era um pastor. Amém. Nasceu pastor. Demonstrou através de sua vida que ele já era aquilo. Então foi só um reconhecimento público que ele já era, que ele já tinha. É verdade. E nós todos cremos nisto. Então nós não conferimos dons espirituais. Nós simplesmente os reconhecemos e colocamos as mãos sobre eles para aprová-los, que cremos que Deus tem feito tais coisas pelas pessoas. Então isso que é a ordenação de ministro original da Bíblia, da mensagem, é isto. Reconhecer que o homem já é servo de Deus, prega a mensagem. Ele não vai porque eu prego, que eu creio, não. Ele vai e prega aquilo que ele vê, que ele vê que é a mensagem do Mombrana. Porque ele não está interessado em defender ministério próprio. Porque um homem de Deus não tem ministério próprio. Não tem, o ministério dele é do Mombrana. Amém. O que vai salvar a pessoa? Aquele dia lá na visão, que o Mombrana foi, né, no sexta dimensão, aquelas pessoas vieram ali, o anjo falou para o Mombrana, esse é o teu povo. O Mombrana falou, são todos branas? Meu povo, são todos brana? O anjo falou o que para ele? Eles são convertidos ao teu ministério. Amém. Seu povo são convertidos ao teu ministério. Não o ministério de João, de fulano, de Cicrano, de Bertão, de fulano, de Raimundo, não. Jamais. Essa é verdade. Eles são convertidos ao teu ministério. Então só tem um ministério. Mas hoje nós estamos falando, eu tenho ministério, né? Eu tenho ministério, é a prolongação do ministério de William Branham. Extensão do ministério de William Branham, carnal. Mentira, irmão. Pai de catolicismo não existe. Só tem um ministério na terra verdadeiro. Não tem 2, 3, 4, 5, 6. Só um ministério verdadeiro. Amém, isso é verdade. Então, se você estiver no meu ministério, você está perdido. Você tem que estar no ministério do irmão Branham. É só esse ministério que vai salvar. Amém. Né? Como está na mensagem, pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta sobre o Espírito Santo. No parágrafo 33. Parágrafo 33, o Mombrana nos fala. Perguntaram para ele na pergunta 22. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Um ministério. A noiva vai ter um ministério antes do arrebatamento? O Mombrana responde, com certeza, é isso o que está acontecendo agora mesmo. Amém. É isso que está acontecendo agora mesmo. Esse ministério. Você viu que é singular? O ministério não é ministérios, no plural, é no singular. Com certeza é isso que está acontecendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Está certo? Eu não estou negando aqui que existe, irmãos, né? Que existe o ofício de pastor. Não é isso. Tem homem que tem esse ofício de ser pastor,
de alimentar o povo com alimento de ovelha. E isso que é ser pastor, alimentar o povo com alimento de ovelha, doutrina, a palavra de Deus como ela é. Com esses homens dizer que são pastores, mas não ensina para o povo o que é o filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Não ensina para o povo o dízimo, não ensina para o povo os dois batismos do Espírito Santo. Como se dois batismos do Espírito Santo?